TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Noite de estreia da Primeira Liga. Inter entra em campo daqui a pouco contra o Curitiba no Beira-Rio. Com reservas, Grêmio chega a Chapecó para enfrentar o Avaí. E o Lajadense, os últimos preparativos para a estreia do Gauchão. É agora no Papo de Boleiro. Papo de Boleiro no ar, hoje com muita informação sobre o esporte. A gente vai falar um pouquinho da dupla Grenal. Começar pelo Inter, que abre a Primeira Liga. Pelo menos por enquanto, né? Depois daquela briga política envolvendo a CBF, os dirigentes da Primeira Liga, parece que enfim a competição está confirmada e inicia nessa noite. Pelo Rio Grande do Sul, o Inter estreia contra o Coritiba a partir das 21h45 no Beira-Rio. O time do técnico Argel Fuchs entra em campo aí. Deve ser muito poucas mudanças aí com relação ao time que iniciou a pré-temporada lá disputou a Florida Cup lá nos Estados Unidos, enfrentou o Bayern de Munique, enfrentou o Fluminense. O Inter tem poucas dúvidas aí para essa partida dessa noite. A única pendência, vamos dizer assim, no time que deve estar em campo a partir desse horário é a entrada do Marquinhos ou do Anderson. O Argel tem treinado com o Anderson na questão de meio campo ao lado do D'Alessandro, mas talvez o Marquinhos possa ser a surpresa aí para essa partida que inicia a Primeira Liga. Então, confirmada a competição, depois daquela rusga ali com a CBF, vamos ver, quem sabe, desejar sucesso a essa primeira competição, vamos dizer assim, livre de qualquer vínculo com a CBF. Então, o Inter entra em campo 21h45 contra o Curitiba nesta noite. Ainda falando de Primeira Liga, o Grêmio estreia amanhã na competição. A delegação gremista chegou hoje pela manhã em Chapecó, local da partida. Seria no estádio da Ressacada em Florianópolis. O time do Avaí acabou vendendo a partida para lá para o Oeste Catarinense e disputa a partida lá em Chapecó. O Grêmio, o técnico Roger Machado, priorizando a questão da estreia na Libertadores, marcado para o dia 17 de fevereiro, vai com time misto. Né? Poucos titulares viajaram, o restante ficou em Porto Alegre aí, e o time que deve estar em campo deve ser um time completamente reserva, com alguma outra peça que possa estar no grupo principal. O certo é que o Grêmio, depois de fazer, vamos dizer assim, toda aquela onda para a realização da Primeira Liga, se vê à mercê de uma outra competição e manda o time reserva aí para jogar contra o Avaí. Então o Grêmio amanhã, a gente fala mais desse confronto, sabendo o resultado aí da estreia do Inter contra o Curitiba, e amanhã tem o Grêmio contra o Avaí. Ainda de Grêmio, o presidente Bolzan deu uma entrevista coletiva ainda ontem falando um pouquinho da preparação do time gremista. Confere aí. Temos negociações encaminhadas, tem situações outras em andamento, vamos ver o que acontece. Mas o Grêmio não abrirá mão de algumas situações de reforço. Se não for para a primeira fase, pode ser para a segunda, mas nós vamos fazer contratações que possam reforçar e tornar o Grêmio mais competitivo ainda. Presidente, como que o senhor encarou as colocações da CBF a respeito da Primeira Liga e também as colocações do presidente da Federação Gaúcha feitas ontem a respeito dessa competição? Eu lamento o tempo, a oportunidade, a 48 horas do início da competição. As tratativas não eram nesse sentido, as tratativas eram de oficialização, eram de reconhecimento ou pelo menos de uma convivência tranquila a respeito disso. Não tendo essa possibilidade, nos causou surpresa, mas como estamos destinados e obcecados e obstinados a fazer o jogo, nós vamos fazer a Primeira Liga da forma que planejamos. Já a arbitragem, já a tribunal, já a logística confirmada, vamos tocar ela como está planejado. Chegou o momento dos clubes respeitarem a CBF para colocar e exigirem seus direitos? Olha, eu acho que a organização do futebol brasileiro merece uma recomposição, uma reciclagem, uma forma nova de ser encarada. O modelo foi-se, o modelo acabou, quer dizer, nós não temos mais condições de conviver com federações, com confederação, em esquemas de 20, 30, 40, 50 anos com os mesmos hábitos políticos. Nós temos que fazer disso uma coisa nova. E neste momento, a forma que se tem de fazer a coisa nova, mesmo com dificuldades, é a auto-organização dos clubes. Buscar efetivamente uma melhor compreensão do processo a partir dos clubes. E isso é possível fazer mantendo a CBF, criando os clubes. Agora, que é preciso fazer uma espécie assim de transformação no futebol brasileiro a partir da sua organização, e os clubes têm um papel importante disso, é necessário. Primeira Liga, ontem tivemos a oportunidade de conversar com o presidente do Internacional, Vitório Pífero, e ele falou que garante sim a realização desse primeiro jogo, dessa primeira rodada entre todos os clubes. O problema são as outras rodadas. O senhor, como presidente do Grêmio, um dos idealizadores dessa competição, garante que a realização de toda a competição?
Eu espero que sim, eu garanto que nós vamos jogar toda a competição, nos programamos, nos planejamos para jogar toda a competição. Somente um fato extremamente superveniente, somente um fato extremamente importante, fora do alcance dos clubes, é que pode mudar essa situação. Agora, se não tiver alteração de nada, nós vamos jogar ela do começo ao fim. Presidente, claro que é uma questão política, né? A Primeira Liga, em cima da CBF. Mas não digo o Grêmio, o todo da Primeira Liga não teme uma punição da CBF futuramente, porque ainda tem um brasileiro pela CBF. Isso não pode acontecer uma punição para os clubes que vão participar? Juridicamente, há uma segurança de que não há possibilidade de punição. Tá? Juridicamente, se tem um estudo realizado e os clubes estão. Salvo a questão dos cariocas, que tem um conselho arbitral e uma estruturação jurídica que parte dos seus estatutos que teria a necessidade dessa licença. Fora disso, não vejo como possibilidade nenhuma de ter punição aos clubes que estão participando. Em relação ao orçamento e receita do Grêmio, eu queria que o senhor destacasse aqui para a gente, o Grêmio deve fechar 2016 com superávit, qual é a receita do Grêmio, como é que estão as contas? Hoje o Grêmio, a conta está na cor do clube, é cor azul ou não, ou está no vermelho? Não, o Grêmio ainda tem um certo equilíbrio mensal, mas o Grêmio ainda está deficitário. Já diminuiu muito esse déficit, mas o Grêmio projeta um superávit para 2016 na ordem de 1,5 milhão, se tiver disciplina e cumprir com todos os planejamentos, com tudo aquilo que foi compromissado a partir do orçamento. E como é um orçamento conservador, o Grêmio até acha que arrecadará mais do que esses 221 milhões. Mas o Grêmio prefere ser conservador porque o nosso processo de recuperação, a partir do ano que vem, necessariamente terá que apresentar os resultados de recuperação plena e recuperação, inclusive, da capacidade de investimento e, principalmente, a diminuição dos encargos financeiros. A direção fala em contratações encaminhadas. Esses anúncios serão feitos antes da estreia do clube na Libertadores ou daqui a pouco para essa segunda fase, o Grêmio chegando lá? Olha, nós queremos que esses anúncios pudessem ter sido feitos. Mas a gente não domina esse prazo também. Seria bom que viesse antes. Seria bom que tivessem disponibilizados para a primeira fase da Libertadores. Se nós não conseguirmos nenhum jogador para a primeira fase da Libertadores, vamos só para a segunda. E se passarmos, mas vamos passar. Nossa avaliação é que temos plantel suficiente para fazer bem essa primeira fase. Agora, se tiver plantel, se tiver aquisições e negociações concluídas já rapidamente, melhor será. Depois do presidente gremista, a gente vem um pouquinho aqui para Lajeado, onde o Lajadense tem os preparativos finais aí para a estreia no Campeonato Gaúcho. A estreia está definida, será aí no domingo, né? A gente aguarda às 18 horas, mas tem uma pendência envolvendo o local. Acontece que os temporais lá na região metropolitana, lá em São Leopoldo, acabaram ocasionando a queda de um dos muros do estádio Cristo Rei. E isso aí fez com que a Federação Gaúcha pudesse reavaliar as condições do estádio lá em São Leopoldo. O certo é que o Lajadense se mostra resistível aí a qualquer mudança de horário, de local. A ideia é que o jogo pudesse ser transferido para segunda-feira no estádio do Vale, estádio do Novo Hamburgo, mas daí complica porque já tem o jogo contra o Juventude pela segunda rodada, que é na quarta-feira. Então o Lajadense tenta articular da melhor forma para que esse jogo saia ou no domingo ou ainda no sábado, né? A definição deve sair hoje ainda, só que até o momento que a gente gravou o programa a gente não tinha esse veredicto, vamos dizer assim, da Federação Gaúcha de Futebol quanto ao local da partida e o horário. O certo é que o Lajadense e a Aimoré acontece nesse final de semana, a dúvida ainda assim é a questão do lugar quanto à realização da partida. O técnico Rodrigo Carpegiani treinou nesta tarde no estádio Alve Azul e tem poucas dúvidas, vamos dizer assim, para essa estreia. Quem acompanhou o jogo contra o Glória de Vacaria no final de semana pôde ver um Lajadense bastante interessante, vamos dizer assim, nesse início de temporada. Talvez, e ficou claro que, vamos dizer assim, a única posição em aberto mesmo seria a lateral esquerda. E no trabalho dessa tarde, o treinador acabou testando as duas opções que ele tem para o setor. O Diego Hoffmann, recém-contratado, trazido nessa temporada para reforçar o elenco no Gauchão, e o Igor, jogador que já estava aí há mais tempo. Todo mundo esperava que ele de repente tomasse conta com a saída do Márcio Goiano, um lateral veterano que atuou bastante tempo aí no Lajadense. Acabou não acontecendo, o Diego Hoffmann veio, tomou conta da posição, mas ainda não conseguiu apresentar um melhor futebol. Então a gente espera aí que de repente
o técnico Rodrigo Carpegiani consiga identificar o melhor jogador para essa posição, mas o certo é que o que deixa claro é que a dúvida mesmo está na lateral esquerda do Alviazul. Na questão da defesa, o Edson Borges, também jogador trazido nessa temporada, jogador parece ser de confiança do treinador, jogador que sempre está disponível ali, jogando quando pode, mas ainda segue perseguido pelas lesões. Também é uma das opções aí para o início da partida. Ele, caso tenha condições físicas, deve iniciar ao lado do Léo, que é o menino da base, que nesse ano também despontou com grande potencial. Então, com essas mudanças, o Gabriel Watts acabaria indo para a defesa. A gente tem essas pequenas dúvidas aí, a estrutura tática está mantida, tem a questão do miolo, de meio campo ali, com a questão do losango, os meias abertos, os atacantes, o Eric e o Murilo flutuando pelos lados. É um Lajadense bem interessante aí, que é essa amostragem que pelo menos a gente viu no último final de semana contra o Glória aqui no estádio Alviazul. Vamos aguardar que a gente consiga fazer a maior estreia possível, conseguir de repente um bom resultado jogando fora de casa contra a Aimoré, porque estrear com pontos já seria bastante interessante, né? Até porque depois joga em casa contra o Juventude, que é uma equipe aí, teoricamente, que vai lutar pela ponte de cima ali, buscando classificação para a parte alta da tabela mesmo, até em relação à Série D. O Lajadense propriamente vai buscar a Série D, mas talvez o Juventude vai ser uma equipe que, assim como o lado do Brasil de Pelotas, do próprio Veranópolis, do próprio Glória, tem um investimento um pouco maior e podem sim estar brigando na parte alta aí com o Inter e Grêmio. Vamos esperar que a gente consiga fazer uma boa estreia e quem sabe aí sair de campo com a vitória. A gente fica por aqui depois que eu falei tudo e um pouco mais que eu tinha para falar, né? A gente volta amanhã com esse resultado de Inter e Curitiba, já projetando o jogo do Grêmio lá em Chapecó contra o Avaí e já também falando um pouco mais de Lajadense, quem sabe sanar das dúvidas do técnico Rodrigo Carpegiani para essa estreia no Gauchão. Voltamos amanhã. Papo de Boleiro fica aqui. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.